Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Varadouro. Você que está nas aldeias, nos seringais, nas colônias e nas cidades. Estamos aqui de volta para mais uma edição da nossa Rádio das Selvas, a produção audiovisual do Jornal Varadouro, voltada para as comunidades da Amazônia. Eu sou o jornalista Fábio Pontes e falo aqui desde os Varadouros de Rio Branco. E hoje, bora falar sobre política? A nossa política na floresta? Pessoal, na última sexta-feira, dia 16 de agosto, foi dada a largada para as eleições municipais de 2024. Será mais uma boa oportunidade para escolhermos os nossos candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. Também será uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre um tema que vem impactando muito as nossas cidades: os efeitos climáticos extremos. Pessoal, o assunto é muito sério. Ano após ano, as nossas cidades da Amazônia vêm sendo impactadas por grandes alagações e secas extremas. Eventos que impactam as nossas cidades, comunidades ribeirinhas, extrativistas, as nossas aldeias ou os assentamentos, e afetam, sobretudo, as nossas vidas, a nossa saúde, o nosso modo de viver e de ser. Mas, afinal de contas, o que política tem a ver com este assunto? Sim, tem a ver com muita coisa. Neste mês de agosto, por exemplo, o ar das nossas comunidades, em nossos municípios, o ar de nossas cidades está tomado pela fumaça das queimadas. Uma poluição sem precedentes. A poluição está insuportável. Tem muita gente doente por causa disso. Falta chuva, os nossos rios e igarapés estão secos, falta água até para beber em muitas comunidades. E, infelizmente, pessoal, a situação só se agrava. E neste debate das eleições de 2024 fica a pergunta: como os nossos candidatos e candidatas vão tratar deste tema? Para discutirmos isso, a Rádio Varadouro conversa hoje com dois cientistas políticos, especialistas no tema, tanto da política quanto de meio ambiente. O primeiro é o professor Israel Souza, lá do Instituto Federal do Acre, no campus Cruzeiro do Sul. O nosso outro convidado de hoje é o professor Nilson Euclides da Silva, aqui da nossa Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. Professores Israel e Nilson, sejam muito bem-vindos à nossa Rádio Varadouro para este debate tão importante e tão necessário em nossa Amazônia nos dias atuais. E aí eu pergunto aos senhores, podemos ter nesta eleição municipal de 2024 alguma perspectiva de que o debate sobre as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos estejam na pauta, estejam nas agendas dos candidatos e das candidatas a prefeitos e prefeitas? É possível nós termos essa esperança e expectativa? Professor Israel, por favor, o senhor pode nos responder? Olá, caríssimo colega Fábio, muito obrigado por fazer esse convite para fazer esse debate deveras importante aqui na Rádio Varadouro a respeito das questões climáticas e se elas entram ou não no debate político agora nesse momento de eleições municipais.
Bem, em primeiro lugar, devo dizer que como cientista, que como cidadão, que como pessoa que mora no coração da Amazônia, gostaria muito que a discussão a respeito das mudanças climáticas entrasse nesse debate. Entretanto, eu tenho cá minhas dúvidas se entram e como entram. Em primeiro lugar, vale dizer que um dos empecilhos é a força que o bolsonarismo tem na nossa região amazônica. O bolsonarismo cresceu muito, então eu colocaria esse como um principal obstáculo à entrada, pelo menos com alguma força, das discussões em torno das mudanças climáticas e de como preparar as cidades para poder reverter esse processo ou para adequá-las para as transformações que a gente começa a perceber desde agora em uma violência incrível. Sinal disso é, por exemplo, o clima muito drásticos em termos de seca e depois cheia, e nesse momento específico, a gente ainda está, por assim dizer, entrando no período de estiagem, os rios estão muito secos e o ar está muito, muito, muito poluído. E isso é uma coisa séria, sobretudo para as crianças e para os adultos. Então, a força do bolsonarismo provavelmente cria um problema para a entrada dessa discussão. Porque eles são negacionistas, mas também, veja só, esse é um elemento que não é desimportante, é o fato de o bolsonarismo não fazer debate a respeito de governo. Não é próprio do bolsonarismo discutir programa de governo. Acho que o que mais chama a atenção nesse momento, embora não seja aqui da região, mas para mim é muito emblemático, é como o Pablo Marçal se posta nesses debates que estão acontecendo em São Paulo. Ele vai fazer macacada. Ele vai fazer palhaçadas. Ele solta piada, ele ofende, ele xinga, ele é machista, ele vira de costa para os candidatos, ele diz que não vai responder e que vai responder depois, e tudo quanto ele faz não entra de maneira nenhuma em alguma discussão que seja séria a respeito do cuidado para com as cidades. Então, o bolsonarismo cria um problema para isso, não apenas porque ele é negacionista, mas porque ele também tem uma postura evasiva em torno de programa de governo, quer programas de governo para cidades, municípios, quer para estados, quer para o país. Eles não entram nessa discussão. O objetivo deles em todos esses debates é inflamar, é despejar ódio, é incitar as pessoas a posturas que vão engajar nas redes sociais. Então, para mim, isso vai criar um grande problema para a entrada dessa discussão nessas discussões a respeito das mudanças climáticas, de como que as cidades podem melhorar para passar por ela. É isso mesmo, professor Israel. Quando a gente vê que o bolsonarismo ele ofusca um debate sério, um debate tão importante para a sociedade amazônica, para a sociedade acreana, quanto a questão da situação da crise climática que nós estamos sendo afetados hoje, seja com a falta de água em muitas comunidades. Hoje nós já temos uma triste realidade de muitas comunidades ribeirinhas, de muitas aldeias, povos indígenas estarem isolados por conta da seca dos rios, dos igarapés, e parece que os nossos políticos eles não estão muito preocupados em tratar desse tema, né? E isso aí é muito preocupante, porque infelizmente, ano após ano, a gente vem vendo a crise climática afetando o nosso território, os nossos municípios, cidades, mas as pessoas preferem tratar de forma paliativa. Ah, quando vem uma alagação, vão lá, distribuem sacolão, água, faz uma campanha, depois passou tudo, nada mais, ninguém trata mais do problema. Aí quando vem a seca, vão distribuir água, também vão distribuir sacolão. E no fim, a gente não tem uma política pública realmente definida para que os nossos municípios, as nossas comunidades estejam adaptadas para esse novo normal ou essa nova realidade que nós estamos vivendo aqui na Amazônia. Nós, enquanto eleitores e eleitoras, estamos vivendo isso aqui. E aí eu pergunto para o senhor também, professor Nilson, o senhor acha que é possível fazer o debate que nós precisamos e que os nossos políticos, sobretudo, vão fazer o debate da questão climática nessas eleições de 2024?
Olá, camarada Fábio Pontes. Primeiramente, quero agradecer muito o teu convite, participar desse debate tão relevante. Aí dar os meus cumprimentos a toda a comunidade aí da Rádio Varadouro. Um grande abraço. É sempre um prazer falar com você, que é digamos, um combatente aí na linha de frente, na defesa da Amazônia, enfim, na defesa do tratamento racional, científico, adequado aos problemas ambientais que as nossas cidades aqui na Amazônia, no Acre não é diferente, estamos passando. São problemas gravíssimos, a gente está vendo já uma sequência de anos em que é muita água durante o tempo de água, muita cheia, o impacto dessas águas tem sido cada vez mais graves nas populações, principalmente nas populações menos favorecidas, né, nas camadas mais pobres, mais populares da nossa cidade, das nossas cidades. E também nesse período de muita seca também, muita fumaça, ou seja, o aumento de casos de doenças respiratórias. Debate. A questão climática provavelmente vai passar à margem desse debate, que talvez seja hoje um dos principais problemas. Nós temos um problema de educação, um problema de violência, saúde, e todas essas questões, elas passam também, quer dizer, esses impactos ambientais, ou esses extremos ambientais, que nós estamos passando, eles impactam as outras áreas de governo, as outras secretarias. Né? Então nós deveríamos ter um debate muito mais aprofundado, propostas que valorizassem, criassem instituições e reforçassem as já existentes no combate às queimadas, ao controle do desmatamento, enfim, para que a gente pudesse reverter esse processo amplo e veloz de destruição das nossas áreas de floresta, da ocupação de espaços imensos de floresta para produção de proteína animal, produção de grãos, como se isso fosse a única forma de se sobreviver na Amazônia. Eu não sei como é que a gente vai sobreviver na Amazônia quando a Amazônia não existir mais, né? Para que produzir tanta carne, tanta soja, se a gente não vai ter, né, condições mínimas biológicas de sobreviver num imenso deserto, numa região com temperaturas que vão beirar o insuportável. Né? Então essa é a realidade. Eu acho. E pessoal, considerando aí as respostas eu e aqui a nossa audiência da Rádio Varadouro, que nós acabamos de ouvir, de que hoje nós temos uma crise climática que atinge o nosso estado, atinge a Amazônia como um todo, o Brasil, o mundo, ninguém está mais livre disso. Então, ok, nós temos esse ambiente climático e nós também temos um ambiente político dominado pelo bolsonarismo. Ora, se o bolsonarismo hoje é a força hegemônica no poder aqui no Acre e em boa parte dos estados da Amazônia Legal, é porque o povo está elegendo esse tipo de político. Então, fica aquela pergunta: será que a nossa população também está interessada em tratar, em debater os assuntos da pauta climática? Qual a avaliação que os senhores fazem sobre isso? O outro ponto é que, vale dizer, e isso dói, viu? A problemática da temática ambiental é ainda pouco difundida entre a população. A população pode até ter uma inclinação para cuidar do lixo, para não desmatar. Entretanto, de uma maneira contraditória, essa população que mostra uma sensibilidade para com essas temáticas é a mesma população também que é inclinada a defender o agronegócio diante de um modelo que, de fato, respeite a natureza e os seus limites. Porque esta população submetida que está, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, em um intenso bombardeio de propaganda financiado pelo agronegócio. Basta ver as propagandas da Globo, que o agro é pop.
E essa população, largamente, está convencida de que os cuidados com o meio ambiente, embora sejam necessários, criam amarras para o desenvolvimento econômico. E uma população carente, como a nossa, é claro que é muito inclinada a se render a essas ilusões vendidas pelo agronegócio, de desenvolvimento econômico, de pujança, etc., né? Então, esse outro problema aí vai ser difícil, de enfrentar. Eu não creio que os candidatos que não são bolsonaristas, esses que têm uma inclinação mais para a esquerda ou que são progressistas, eu não sei se eles vão saber entrar nessa discussão de maneira a convencer esta população da necessidade de enfrentar as mudanças climáticas. E o senhor, professor Nilson Euclides, o senhor avalia que a nossa sociedade, que é hoje tão impactada diretamente pelos eventos climáticos extremos, ela está interessada em debater esse tema no debate eleitoral, durante a campanha eleitoral? Ou se os candidatos nem tocarem no assunto, isso não vai fazer a mínima diferença para os nossos eleitores e eleitoras? Qual a sua opinião? O próprio cidadão comum reclama também da fumaça, reclama do calor, reclama da enchente, mas a hora que ele é convidado também para fazer a defesa, para pensar esse problema, ele se recusa e prefere discutir o cristianismo, prefere discutir a defesa da família, dele, obviamente, né, porque essa discussão de valores ela é muito uma discussão que as pessoas fazem consigo mesmas, sem se preocupar com a diversidade, com a pluralidade, né, que existe no mundo. O mundo é plural, existem várias formas das pessoas se relacionarem, se amarem e se constituírem enquanto grupo social, enquanto família, enfim, mas essas são discussões que perturbam mentes e corações tão acostumados e tão fixados e tão enraizados a uma tradição conservadora, a um mundo tão pequeno, a um mundo que não se vislumbra. A Amazônia é imensa, a biodiversidade da Amazônia é imensa, ela está sendo ameaçada todos os dias e as pessoas reclamam dos efeitos dessa ação do homem na natureza, que é o calor, que são as ondas de calor, as chuvas muito intensas. Elas reclamam dessas consequências, mas se recusam também, em grande parte também, porque as principais lideranças e o mundo político não está preocupado em discutir isso. Se você pegar os representantes do Acre em Brasília, eles estão preocupados em discutir o bolsonarismo, a defesa da família do Bolsonaro, em xingar o Lula, em chamar todo mundo de comunista, em dizer que a Amazônia com floresta é atrasada, que é preciso derrubar para criar emprego, Então são essas discussões que os acrianos que nós elegemos estão levando para Brasília. E esse discurso se reflete também na política local aqui, né, na disputa pela prefeitura. Nós temos na prefeitura, infelizmente, uma pessoa que não é dotada de uma capacidade de pensar a cidade de Rio Branco como a capital, uma das capitais da Amazônia, que tem tanto a contribuir com esse debate. Então ele deveria estar na linha de frente, na defesa das nossas áreas, dos nossos igarapés, da recuperação desses igarapés que atravessam a cidade, de um processo amplo de desenvolvimento, de se recuperar essas margens desses igarapés, recuperar margens do Rio Acre, criar áreas em que a gente pudesse ter uma cidade mais arborizada, né? Nós estamos dentro da Amazônia e Rio Branco é uma cidade extremamente quente porque falta vegetação, né? Cobertura vegetativa aqui vegetal na cidade. Então essas discussões elas passam à margem. Nós estamos falando de um problema de abastecimento de água, de um problema de crise hídrica, né? Daqui a pouco vem a enchente e a gente fica debatendo o Bolsonaro. Então é isso, minha gente. O debate é muito bom. Se deixar, a gente vai aqui, entra 1 hora, 2 horas, batendo esse papo muito bom e muito necessário aqui com essas duas feras da nossa política na floresta, da nossa política acreana, né? Nesse momento tão complexo, tão complicado da nossa política local, não só no Acre, como eu já falei, mas em toda a região norte, que é esse momento dominado pela extrema-direita, uma extrema-direita que é muito perigosa para a preservação da nossa floresta, do nosso modo de vida tradicional aqui na Amazônia, e no momento tão delicado que nós estamos passando hoje,
que são os eventos climáticos extremos. E como eu falei lá no comecinho, temos uma eleição municipal agora, pessoal. Então cabe a você, enquanto um eleitor, enquanto eleitora, aí no seu município, na sua cidade, na sua comunidade, na sua aldeia, quando chegar aí um candidato batendo na porta para conversar com você, pedir seu voto, pergunte para ele e para ela: e aí, como é que o senhor vai tratar da questão da crise climática? Olha aqui, nós estamos isolados, nós não temos água, o nosso roçado pegou fogo, o nosso roçado está morrendo porque não está chovendo. Quando não é isso, vem a alagação e leva tudo. Então, nós precisamos que os nossos políticos, a partir de agora, tratem a questão climática como uma questão realmente de Estado, como política pública, independente de partido. Isso não é uma questão de ideologia A ou B, é uma questão de sobrevivência humana. E quando nós falamos de preservar a floresta, nós estamos falando em preservar as nossas vidas, preservar a economia, preservar a agricultura, preservar os nossos roçados. Então é isso, pessoal. Olha só, para mais informações sobre esse tema e tantos outros aqui da nossa região, acesse ovaradouro.com.br. Lá tem informações completas sobre as notícias e os fatos de nossa região. Tá legal? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu sou o Fábio Pontes, jornalista aqui do Jornal Varadouro, da sua Rádio Varadouro, que é a sua produção audiovisual do Jornal Varadouro para e com as populações da Amazônia. Muito obrigado e até a próxima.